Depois dessas dicas aqui que eu vou te passar, esses conceitos de mercado, você vai ser uma outra pessoa quando abrir o gráfico. Sabe quando você aprende, aí chega na hora da prática, você não sabe nem por onde começar a sua análise gráfica, não sabe por onde começar os seus traçamentos, onde é que você vai se posicionar. Você até sabe o gatilho de entrada, mas a região onde você vai se posicionar fica uma dúvida. Quando você abre o gráfico, fica tudo branco. É porque você, em algum momento do seu processo, pulou e deixou de fazer o básico. Quando você não faz o básico bem feito, você tende a ter mais dificuldade nessa parte do operacional. Então, o que eu vou te mostrar aqui são princípios de mercado, e o mercado, ele constantemente respeita esses padrões. E até o final desse vídeo, você já vai saber exatamente como é que você vai aplicar isso na prática e ter resultados imediatos. No final desse vídeo, a sua performance no mercado já vai ser diferente, fechou? Então já deixa o like aqui pra gente começar e bora lá. O que a gente vai ver aqui? Tendência de alta, o que é de fato uma tendência de alta definitiva, onde é que eu vou me posicionar, o que é uma tendência de alta que vai ser rompida, vai gerar um falso rompimento ali, tá induzindo compradores a entrar antecipado, né? Se tratando em uma tendência de alta, eu quero que o mercado ele se construa esse movimento através de uma demanda, né? Para o preço ele começa a subir, ele tem que vir para uma demanda. Se a gente tem uma tendência de alta com preço já ofertado, ela pode ser um final de movimento, tá? Então tudo isso eu vou te mostrar aqui como é que você vai identificar esse ciclo. A gente vai ver também tendência de baixa, que é muito parecido com os padrões, só que o inverso é simples de entender também. E de uma alta para uma baixa, de uma baixa para uma alta, vai ter reversões no meio do caminho aí. Haverão reversões no meio do caminho, e essas reversões pode ser uma reversão definitiva, que de fato o mercado caindo, ele vai passar a subir, ou pode ser uma reversão de correção, que a gente chama de movimento fake. O mercado ele não vai reverter, ele só está corrigindo para continuar caindo. É aí onde muita gente cai e muitas pessoas são estopadas nesse movimento. Através disso, dominando esses três conceitos, aí a gente consegue vir para melhores posicionamentos de compra e venda. Lembrando, eu sempre quero comprar com preço barato e sempre quero vender com preço caro. Só que como que eu vou identificar essas regiões premium discount, essas regiões de oferta e demanda no ativo que eu estou operando? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Por isso que eu falei, é muito importante você ficar até o final. Depois dessas dicas aqui que eu vou te passar, esses conceitos de mercado, você vai ser uma outra pessoa quando abrir o gráfico. E isso envolve zonas de supply e demand, que é oferta e demanda. É comprar com preço sobre uma demanda e vender com preço ofertado. E através disso eu vou te mostrar como aplicar isso na prática. Não adianta nada eu te passar um conhecimento aqui só teórico e a gente não ter aquele momento prático na hora de aplicar essa técnica que eu vou te mostrar. Fechou? Então bora lá para a nossa primeira etapa. Nessa nossa primeira etapa a gente vai falar de swing points, que são pontos estruturais. É região de high, região de low, que são topos e fundos. Você vai olhar para o gráfico, você vai ver vários topos e fundos sendo formados, e o que vai definir o ciclo do mercado é a correlação entre um topo e um fundo, principalmente no seu posicionamento. Você quer se posicionar comprado em um mercado em alta e vendido em mercado em baixa, certo? Então a gente tem que definir quando que o mercado entra nesse ciclo para a gente aproveitar essa oportunidade. Então, nesse caso aqui, em uma tendência de baixa, qual que é a correlação entre o topo e o fundo? Eu preciso definir se esse é um topo forte, se é um fundo forte ou fraco, né? Nesse caso aqui, a gente tem um topo que rompeu a região de último fundo. Eu já posso colocar isso como uma continuidade de baixa. Você percebe que nesse movimento aqui a gente tem topos descendentes e fundos descendentes? Essa é a característica de uma tendência de baixa. As regiões de topos, elas tendem a romper os últimos fundos. Então, a partir do momento que isso acontece, eu tenho topos fortes, porque eles quebram estruturas, e fundos fracos, porque eles tendem a ser quebrados. Então, quando aqui é formado um novo topo, eu sei que essa zona de fundo aqui é um fundo fraco. Então, se o mercado vir aqui, ele vai ser facilmente rompido. Por quê? Numa estrutura de baixa, os topos tendem a ser cada vez mais fortes. Agora, virando esse conceito para uma tendência de alta. Tendência de alta, ela necessariamente tem que romper topo para ela continuar. Então, os topos são regiões fracas e os fundos, como ele rompeu o topo, são zonas fortes. Então, em uma tendência de alta, os topos são fracos. Em uma tendência de baixa, os topos são fortes. Essa é a característica principal de uma tendência. Agora aqui, do outro lado, a gente tem uma tendência de alta, mas vamos falar das zonas de fundo. Ó. Por que o fundo ele é forte? Porque ele quebrou a região de topo, ou seja, quando o próximo movimento for formatado, eu não quero vender nessa zona aqui, porque aqui é uma zona fraca, é uma zona que não vai segurar o preço. E esse fundo aqui, ele tende a se tornar forte, e aí vai desenvolvendo um movimento de alta, onde os fundos são fortes. Já é uma tendência de baixa, como eu falei para vocês, os fundos são fracos. Agora, vamos falar mais específico dessas quebras de estrutura. Elas formam padrões, né? Quando a gente tem uma quebra de continuidade, então o mercado ele estava em alta e está quebrando as regiões que foram propostas aqui. Esse movimento a gente chama de BOS. BOS significa Break of Structure.
Então, a gente vai ter um movimento de alta se for quebra dos topos, que se chama BOS. Agora, se for um movimento de queda, de baixa, a gente está fazendo BOS nas zonas de fundo. Então, cada vez que tem uma zona que é rompida para continuar o movimento, a gente chama de BOS. Já era previsto aquele movimento. Agora, se a gente tem um padrão que ele vai contra as nossas expectativas, a gente vai chamar de MSS, que é Market Structure Shift. É a troca de característica do mercado, ou choque, é Change of Character. Então, o mercado ele estava em um padrão de alta, de continuidade, e aí, do nada, ele quebrou uma zona que era forte. Então, esse fundo rompeu esse topo, esse fundo era uma zona forte, e ele foi rompido. Isso não estava de acordo com a expectativa de quem estava acreditando na alta. Então, aconteceu um MSS. MSS significa reversão de movimento. Então, se a gente identificar o final de um movimento para uma reversão, é só ver quais são as zonas fortes. Qual foi a última zona forte formada do preço? Foi essa? Quando ela for rompida, vai fazer um MSS e o mercado ele tende a reverter o seu movimento. Você pode ver, em uma tendência de baixa, para reverter, ela vai ter que quebrar o último topo. Então, com essa quebra de estrutura, eu já tenho uma reversão, que é um MSS confirmada. A partir desse momento, os fundos tendem a ser mais fortes que os topos. Tá? Então, onde é que eu vou buscar me posicionar? Nos fundos, quando o MSS acontecer para alta. Já no caso de uma alta, os fundos são fortes. Então, se o MSS acontecer no último fundo, a gente tem uma reversão para baixa. E a mesma coisa para alta, ele vai ter que romper um topo em uma tendência de baixa, tá? Esses padrões aqui, eles são princípios de mercado. Então, se você está operando e você não observa essas estruturas, pode ser que você caia em falsos movimentos no meio do caminho. E agora você deve estar se perguntando, mas Alves, em qual fractal que eu vou analisar essas quebras de estrutura? Você pode analisar em H4, eu gosto bastante para ver um contexto macro, pode refinar isso para H1. Na prática, você vai ver, eu vou estar formatando contigo todo o setup para você entender como que isso é aplicável e funciona demais. Vai melhorar na tua performance do gráfico. Além de eu aplicar isso na macro, eu também posso pegar confirmações na micro. Então, por exemplo, eu estou aguardando um preço chegar numa região de FVG de H4. Então, o preço está chegando lá. Em M5 aqui, quebrou uma estrutura. Fez um MSS de baixa. Então, seria o meu gatilho de entrada aqui para eu pegar uma venda refletindo nessa região de Fair Value Gap. Então, você pode usar em confluência com vários padrões. Agora, eu estou em H4. Por exemplo, aqui, o mercado está subindo. Ele acabou de romper essa região de topo. Esse fundo é forte. E ele está chegando aqui nessa zona em H4. É uma zona que vai segurar o preço. É uma zona de suporte muito forte. Por quê? É um fundo forte. Então, esses conceitos que eu estou te passando aqui, você pode aplicar ele tanto na macro quanto na micro. O ideal é que você pegue confluência entre as duas zonas. Agora, vamos falar de movimento falso, que isso aqui, para mim, é 80-20 da estrutura. Olha só, se a gente tem aqui regiões de fundo forte sendo formado, olha lá. Fundo forte foi formado, quebrou topo. E aí vem esse fundo aqui e ele não tem a capacidade de romper o último topo. E aí o preço vem e volta aqui, ó, para testar ele novamente. Ele não é uma região de fundo forte. Então, é bem provável que ele seja rompido mesmo, porque ele não rompeu o último topo, ele não teve força, não teve demanda o suficiente. Então, ele vai ter que descer um pouquinho mais para pegar a demanda do fundo forte válido. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas, quando vê essa quebra de estrutura, o preço volta aqui, ela acha que é um choque, ela acha que é uma reversão, acha que o MSS já foi realizado. Ou seja, para eu definir uma reversão fake ou real, é só olhar para a zona que foi rompida. Ela é forte ou fraca? Se essa zona que foi rompida, ela é fraca, essa não é uma reversão do movimento. Quebrar essa estrutura já é previsível. Provavelmente o preço ele vai corrigir para aí sim continuar subindo. E aí você que está acreditando na reversão está vendendo em um falso movimento, acreditando que é uma reversão, só que não é. Agora, por exemplo, se a gente tiver uma quebra estrutura, que é um MSS, em zona forte, zona validada do preço, aqui sim era uma região que era para segurar. Se não segurou, é porque o preço de fato ficou muito ofertado e quer buscar uma liquidez lá mais abaixo. Então existe uma reversão real nesse movimento aqui para a gente acreditar. Ou seja, qual que é o aprendizado que fica? Quebrou uma estrutura, se ela for fraca, é um movimento falso, ele só vai corrigir, ele não vai reverter. Se aquela estrutura que quebrou for forte, aí sim é um MSS válido. Vou dar mais um exemplo aqui só para garantir, ó. Se a gente está aqui em uma alta e esse fundo não consegue romper esse topo, provavelmente o preço vai vir no próximo fundo forte para continuar subindo, porque esse fundo ele falhou no movimento dele. Agora, se a gente tem uma tendência de alta e esse fundo ele é rompido, a gente tem um MSS verdadeiro, porque esse fundo ele rompeu o último topo e ele é forte. Em uma tendência de baixa, a mesma coisa se aplica. Se a gente tem um topo que não consegue romper a região de último fundo e ele volta, isso aqui não é um MSS verdadeiro. Provavelmente ele vai vir buscar uma região de topo forte para aí sim continuar descendo. Agora, o real é uma tendência de baixa, um topo forte válido é rompido, aí sim a gente tem uma reversão
real. Fechou? Então bora pra próxima. Então, olha, antes da gente avançar, eu já quero te dar um bônus aqui. Eu deixei na descrição desse vídeo um vídeo de 10 minutos rápido te ensinando a como faturar 10 mil reais por mês operando ao vivo comigo, aplicando essa técnica que você tá aprendendo aqui agora. Eu opero todos os dias ao vivo com os meus alunos e você pode fazer parte disso. Você só precisa clicar no link aqui na descrição desse vídeo e assistir 10 minutos de uma explicação te mostrando como é que você vai ter esse tipo de resultado. Então, depois que você terminar essa aula aqui, você clica na descrição do vídeo e já dá o seu próximo passo. Agora, vamos voltar para o conteúdo. O próximo conceito que a gente vai ver aqui são as regiões extremamente fortes, que é, por exemplo, um very strong high ou um very strong low. A gente viu até agora strong high e strong low. Agora a gente vai ver o very strong high e very strong low. Qual que é a diferença entre eles e como que ele é formatado? Vamos supor que a gente está em uma tendência de baixa e a gente tem um topo que é forte, ele quebra o último fundo. Só que logo em seguida acontece um fundo que rompe um topo forte, ou seja, é uma região de MSS válido e verdadeiro. Só que logo em seguida vem esse topo, que ele era para ser rompido lá na frente, né? Era para o preço vir aqui e romper ele vira um topo forte. Então, como que a gente valida um very strong high? Aqui a gente tem regiões de strong highs que foram rompidas e esse strong high ele é o mais alto do que todos os outros anteriores. Então, ele é o mais forte de todos, porque ele que impediu uma quebra de estrutura, ele voltou o preço. Então, é como se fosse um MSS2, né? Um MSS o dobro de mais forte. Ou seja, na volta do preço, quando ele estiver retornando para essa zona, fazer uma venda nessa região de topo forte é extremamente válida, porque o preço ele mostrou muito interesse em continuar ofertando e continuar distribuindo. Então, essa zona é um very strong high. Já no cenário de alta, a gente tem os fundos que são fortes, rompeu o último topo, e a gente tem um topo que ele faz o MSS, é uma reversão de fato válida, só que logo em seguida o preço faz o MSS2 atrás do outro. Então, é um fundo extremamente forte, porque ele está abaixo dos outros fundos que também são fortes. Então, ele virou um very strong low. Ele fez o MSS pela segunda vez. É uma zona muito válida para quando voltar aqui a gente realizar compra em potencial, porque o preço já demonstrou uma demanda e uma reacumulação do preço. Agora, você deve estar se perguntando, mas Alves, se eu aguardei esse MSS1 aqui, eu não teria tomado loss? A questão é, depende. Essas zonas de very strong high, very strong low, geralmente, como elas são formatadas, tá? Vamos supor que a gente está aqui em uma região de H4, então o preço está em tendência de alta. Como é que eu vejo a oferta e demanda dessa tendência? Através dos 50% de Fibonacci. Então, essa onda de expansão, 50% para baixo é uma zona de demanda, 50% para cima é uma zona de oferta. Então, se eu vejo o preço caindo para essa região de demanda, eu sei que ele está ficando barato. E aqui é um ponto que eu vou buscar por compras, né? Eu vou priorizar compra aqui nessa estrutura. Então, o preço foi lá em cima, voltou aqui para a zona de 50%, eu vou focar em demanda. Lembrando que aqui eu estou em H4. Eu vou focar em demanda. Não vou focar em vender. Meu foco é compra. Aí, em M5, você vê o seguinte. Você vê o mercado em alta, fazendo topos e fundos ascendentes por causa da zona de demanda, né? O preço ele começa a jogar o preço para cima. Aí, o preço ele vem e rompe uma região de fundo forte e formata um MSS de baixa em uma zona de demanda. É o MSS1 em uma zona de demanda. Você fala, putz, eu não vou vender aqui porque não faz sentido. O preço barato, ele fez um choque de fato ali, mas eu não vou me posicionar só porque ele fez um choque. Eu vou levar em consideração o preço caro ou barato. E aí o preço ele dá gatilho de venda em uma zona de demanda. Cuidado com esse movimento, porque essa zona de topo, ela pode ser rompida e aqui virar um very strong low. Então você vai ver que a maioria das zonas de very strong high, very strong low, são movimentos falsos dentro de uma oferta e demanda e depois ele entrega um movimento verdadeiro. Então se eu ver um choque de baixa em uma zona de demanda, eu vou aguardar ser formado um VSL para eu poder comprar aqui nessa região. Eu vou evitar a venda, eu vou esperar a galera que vendeu se dar mal, para aí sim eu me dar bem. A gente sabe que o mercado é oferta e demanda, tem que ter a contraparte, tem que ter liquidez aí, quem não tem o conhecimento, tem que servir de liquidez para quem tem o conhecimento. Inclusive, isso aqui de oferta e demanda que eu passei para vocês agora, eu dei só um exemplo, mas depois você dá uma explorada no meu canal, tem vídeos completos eu ensinando como é que você opera a oferta e demanda no range de H4, tá bem detalhado. No nosso próximo tópico aqui, a gente vai ver Demand and Supply, que é oferta e demanda. Pô, beleza, Alves, eu sei o que é um topo e fundo forte, eu entendi o BOS, entendi o MSS, que é uma reversão, entendi até o MSS fake e o MSS2, que é o Very
strong high, very strong low. Só que, e sobre posicionamento, né, que é o meu gatilho de entrada? A gente falou de estruturas de continuidade e estruturas de reversão. Só que onde vai ser exatamente o nosso posicionamento? Vamos trabalhar aqui nesse conceito de oferta e demanda dentro da pernada. Vamos supor que a gente identificou uma tendência de baixa. Nessa tendência de baixa, qual que é um ponto legal para eu poder montar um posicionamento de venda? A gente tem vários padrões aí para estar se posicionando. Um deles é o drop base drop. Você vai ver que o mercado, ele fez um drop, ele caiu, ele estabilizou e ele continuou caindo. A estabilização é aquele famoso candle de descanso. Esse candle de descanso de alta em uma tendência de baixa, a gente chama ele de uma zona de oferta. Então o preço subiu, ofertou aqui e continuou caindo. Então essa zona, ela é muito interessante para venda. Inclusive, se após esse candle houve uma quebra de estrutura, porque a gente sabe que o responsável pela quebra de estrutura e tornar esse topo forte foi exatamente essa zona de supply. Então quando o preço voltar para cá, ele também se torna uma zona validada. Agora, vamos supor no caso de uma reversão para alta. Qual seria um ponto de entrada interessante? Seria um drop base rally, que é uma baixa, uma estabilização e uma alta. E esse candle aqui que reverteu o preço para alta é uma zona de demanda interessante para a gente estar se posicionando. Só que ela se torna ainda mais interessante se a partir daqui o mercado ele romper alguma estrutura, que é o que confirma o nosso MSS. E aí essa zona de demanda ela se torna válida, porque foi a partir daqui que o preço ele começou a subir. Então é muito interessante a gente dominar esse conceito e alinhar isso com a tendência e o ciclo do mercado. Agora a gente também tem o Rally Base Drop, que é uma reversão para baixo, o mercado subindo, ele faz um rally, ele faz a estabilização e depois faz o drop, e aqui ele vem e faz um MSS, ou ele faz um BOSS, que é uma continuidade de movimento. Quando o preço voltar para essa região de oferta, aqui é uma zona muito forte para a gente estar se posicionando e montando as nossas ordens. E o último exemplo é o Rally Base Rally, que é um caso aí de continuidade, é um BOSS, essa zona de candle descanso, depois dele o mercado quebrou uma estrutura, então a demanda começou a entrar aqui no preço, a compra seria nessa região. Fechou? Chegamos nessa parte aqui do conteúdo, agora a gente vai para a prática. Mas antes, você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu só de uma coisa pra gente ir pro próximo passo. Deixa o like aqui nesse vídeo. Deixa o like aqui nesse vídeo, me ajuda pra caramba, tá? Vou dar 5 segundos. Minimiza aqui o vídeo, deixa o like aqui embaixo, que às vezes a gente acha que só um clique não vai fazer diferença, mas faz uma diferença absurda aqui pra gente que produz conteúdo de forma gratuita pra vocês. Show? Então, deixa o like aqui no vídeo e bora pra parte prática. Então, bora lá pra parte prática, que é onde tudo vai fazer sentido, onde as peças elas vão se encaixar. Eu tô aqui no gráfico do euro-dólar em H1. Eu gosto muito de analisar essas estruturas em H1, que é o meu fractal macro, e ele vai me mostrar os melhores posicionamentos de compra e venda para eu alinhar os meus gatilhos de entrada na micro em cima dessa zona. Então, para a gente começar, primeiro, eu estou em uma alta ou em uma baixa? Percebe que os topos são fortes? Esse topo quebrou esse fundo, esse topo aqui quebrou a zona de fundo, esse outro topo também quebrou, e assim o mercado, ó, ele foi formatando a tendência de baixa. Então, a minha primeira missão é colocar todas as zonas de oferta, que são os topos fortes dessa baixa, que são as regiões que eu vou priorizar a minha venda. Então vamos começar aqui, ó. Ele fez Rally Base Drop. Então aqui é uma zona que o preço ele tá bem ofertado, tá? Eu geralmente coloco até o pavio lá em cima, porque são as zonas de rejeição. Aqui a gente também tem, ó, Rally Base Drop, coloca as zonas de supply nessa região. Aqui atrás a mesma coisa, ó. E aí a gente vai formatando o preço até o último topo válido ali, ó, do movimento. E aí o que que isso me mostra? Tá? Aonde a gente tá agora, que é aqui embaixo, se o preço ele chegar nessa região de oferta, é onde eu vou focar em venda. E aí ele vai caindo, vai formando outros topos fortes e eu vou focar em venda. Até chegar uma hora que o mercado ele não vai mais conseguir entregar baixa e vai fazer um MSS de alta, que é onde eu vou focar em compra na zona de demanda. E lembra desses topos fortes aqui atrás que a gente colocou? Eles ainda vai servir. Não é porque o preço mudou para alta que eles não têm mais efetividade no ativo. Tem sim e ajuda muito. Como que funciona isso? Quando a gente tiver um MSS de alta, essa zona de topo forte, ela vai ser os limites da impulsão e é onde o mercado vai começar a corrigir. Então ele corrige, vem para demanda, vai para a oferta do topo lá atrás e vem para a demanda do range atual. Vai para a oferta do topo lá atrás e vem para a demanda do range atual. E ele vai se comportando dessa forma para reversão de movimento. Então esses topos que a gente está identificando, ele vai ajudar a gente bastante lá na frente, até mesmo quando o mercado mudar a tendência para alta. Vamos acompanhar aí esse movimento que tá acontecendo agora. Ó, o preço está subindo, chegou na região de oferta, agora eu vou para M5 e eu aguardo um MSS de baixa. Então aqui, ó, o preço veio em H1 em uma zona ofertada, em M5
M5 fez um MSS válido, é uma zona para venda, certo? É bem interessante a gente estar alinhando a nossa compra e venda na zona de oferta e demanda do preço. Então aqui ofertado, vamos ver, derrubou, zona de oferta. Percebe que ele fez outra zona de oferta aqui, ó. Ele fez outra região de oferta, né? Esse topo quebrou a região de fundo, então é uma oferta válida também. Agora novamente acontecendo, deixa eu só ver se vai confirmar. Confirmou, ó, região de topo que rompeu essa zona de fundo aqui, ó. Rompeu, então ele é uma oferta válida. Se o preço vir aqui, é onde eu vou focar em venda. Descer um pouquinho mais, ó lá, chegou na nossa zona de oferta, eu vou focar em venda. Em M5, eu aguardo um MSS verdadeiro e é aqui que eu vou colocar as minhas operações de venda. Vamos ver esse topo aí. Ó, percebe que esse topo, ele veio aqui, fez esse fundo e esse fundo ele é maior que o anterior. Ou seja, esse topo aqui, ele não é válido. Essa zona de oferta, ela não é válida, porque ela não rompeu a zona de demanda aqui abaixo. Bora ver o que o preço vai fazer. Deu uma travada nela, jogou para baixo, mas rejeitou bastante, ainda não rompeu, ó, nosso padrão de continuidade para continuar vendendo. Observa que aqui o preço ele já formou uma consolidação, então já pode ficar preparado que o ciclo de alta, ele tá chegando. Só que a confirmação dessa alta é o rompimento, ó, dessa estrutura aqui, que é um MSS de alta num fractal maior, tá? Vamos ver o que aconteceu. Quebrou a estrutura, vamos ver a continuação do preço. Olha só, quebrou a estrutura aqui, voltou, fez esse fundo e rompeu o topo, ou seja, primeira zona de demanda aqui identificada. Então, nesse exato momento, agora todo o jogo já está armado aqui para montar os meus posicionamentos. Por quê? Eu tenho uma zona de oferta aqui, então provavelmente o preço ele vai ser refletido nessa zona de oferta aqui atrás, que é um topo forte, e aí ele tende a vir para a demanda e continuar subindo, e assim vai gerando demanda e vai subindo. Vamos ver o que acontece. Aqui é a região de venda para correção do preço, tá? É uma correção do movimento. Olha lá, o preço já está corrigindo, fez uma zona de fundo, se esse fundo romper o último topo, ele vira a minha demanda atualizada. Rompeu, ele virou uma zona de demanda. Aqui a gente foca em compra, tá? Esse fundo aqui ele é forte e válido. Aí qual que é o alvo dessa compra? É a próxima região de oferta, ó. É aqui. O preço ele tende a vir nessa região e cair. Cai para onde? Para a próxima zona de demanda que vai ser formada. Vamos ver? Buscou a região de oferta, que é um topo válido lá de trás. Ele tende a corrigir nessa zona. E ele vai corrigir para onde? Para a zona de demanda. Esse fundo aqui é forte, ele rompeu o último topo. Vamos ver o que acontece. Olha lá, correção no movimento. Veio para a zona de demanda, que é uma zona de compra. E o alvo é onde? É a próxima região de oferta. Vamos ver onde é que ela está. Ó, tá aqui em cima. Essa é a próxima zona de oferta. É o nosso alvo. E a partir dali o preço começa a cair novamente, aí o movimento ele vai sendo formatado. Ó, vamos ver. Foi lá na zona de oferta e agora ele está voltando para cá novamente. Agora eu te faço uma pergunta. Essa região, a vela já está aqui, ó. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. A vela já está aqui. Aqui é uma região de demanda válida ou não? O que você acha? Essa zona aqui, ó. O preço, ele veio aqui nessa demanda aqui atrás para jogar para oferta lá em cima. Jogou para oferta. Agora ele retornou para essa região aqui que jogou para lá. Você acha que uma compra válida ou não? E aí, responde mentalmente. A resposta correta é não. Por quê? Porque esse fundo, ele não é forte. Ele não rompeu essa região de último topo. Ele fechou com pavio, rejeitou, fez muita retração. Um rompimento confirmado é uma vela de corpo, ó, que fecha acima da nossa zona. E não foi o que aconteceu. Ele rejeitou. Então, esse fundo, ele não é forte. Esse fundo, ele é fraco. Ou seja, quando o preço retornar para essa região aqui abaixo, ela não vai segurar. Qual região que vai segurar? A próxima demanda lá embaixo, que é essa daqui. Então, o preço tem uma demanda aqui preparada para alta. E esse fundo, ele já denunciou aí esse movimento de queda temporária, que é uma correção, para continuar subindo. Como? Pelo fundo fraco. Então, já acho suspeito, eu acompanho esse movimento. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá, chegou lá na zona de demanda aí, já começou a subir. Fez até um gap de alta aí para ele continuar. E qual que é o alvo dessa tendência de alta que ele formou agora? Essa zona de oferta aqui. A próxima, que é a última oferta que a gente localizou, é essa, tá vendo? Ó, essa aqui. Tem mais um alvo para essa zona de oferta, que provavelmente ele continua subindo até lá. Percebe que esse fundo aqui rompeu essa região de topo, então aqui ó, a gente tem uma demanda muito forte dentro desse gap do preço. Vamos ver como é que vai ser. Olha lá, chegou na nossa região de demanda, tá chegando no gap, travou aqui nessa zona de fundo forte e jogou para alta. Então, o preço aqui ele já se preencheu da demanda, mas percebe que ele ainda tem que preencher um gap? Esse gap aqui, geralmente, quando ele acontece, o preço retorna. Ele tem que retornar para preencher o gap, tá? Então, essa zona de oferta que ele tá agora, ela é muito válida. Por quê? Porque ela vai ser a responsável para jogar o preço para baixo
e preencher esse gap aqui. Então, se a gente está atento às estruturas que o mercado está formando e vai confluenciando topo com fundo, fica muito simples de entender onde a gente vai vender e as regiões que a gente vai comprar. Vamos ver a reação do preço quando ele chega nessa zona de oferta. Olha só, já está caindo, ó, já está reagindo. Então, isso aqui é um ponto muito positivo. Quando você vê o mercado chegando na zona de oferta e já chega retraindo, já é um bom indicativo para a gente buscar vendas em M5. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá, o preço veio exatamente para a nossa região de gap. Então, qual influencia isso? Oferta e demanda e esses movimentos. Todo esse conhecimento que eu te passei até aqui, ele é o suficiente para aumentar a assertividade do seu operacional. Mas não adianta você ter o melhor operacional de todos, mas não saber transformar isso em resultados reais. E eu vou fazer o seguinte, se você está realmente comprometido a viver esse mercado, eu deixei um link na descrição desse vídeo aqui, que é um vídeo rápido de 10 minutos, te ensinando a como faturar 10 mil reais por mês no mercado de Forex, operando ao vivo comigo. Clica no link na descrição desse vídeo aqui, assiste esse vídeo que é 10 minutos, onde eu estou te ensinando a como faturar 10 mil reais ao vivo comigo. E olha, a gente chegou ao final aqui, deixa o like nesse vídeo aqui também, comenta o que você achou, se inscreve no nosso canal e também não esquece de ir na descrição desse vídeo dar o seu próximo passo, tá? A gente se vê no próximo vídeo, até mais.